Quando eu acho uma ideia que eu acho que vai funcionar, eu estresso ela. Naturalmente, eu gosto até de fazer brainstorm com outras pessoas, a gente conversar, testar algumas ideias. Eu lanço assim, o que você acha de uma série sobre isso assim assado? Ou um documentário assim assado? E ver como é que bate isso. Quando eu sinto que uma ideia é boa, e às vezes eu sinto até sem falar com outras pessoas, porra, essa ideia é boa, entendeu? Aí tem um trabalho mesmo de sentar, isso é o argumento, você pensa alguma coisa, em uma frase você resume aquela ideia, aí senta, começa uma pesquisa, da pesquisa começa um desenvolvimento de roteiro, e aí tem todo o trabalho normal, né? Uma pré-pesquisa, uma pré-produção, às vezes eu vou até antes de desenvolver, faço até uma pré-produção, entendeu? Mas tem uma coisa assim, quando uma ideia é boa e eu me apaixono por ela, e foi isso que aconteceu em vários projetos. Então, assim, o projeto do African Pop foi assim, o projeto do Baila Caribe foi assim, do Alemar foi assim. Sim, eu acredito que elas vão ficar, que aquilo vai ficar bem, que aquilo vai ficar bom, que aquilo vai render um bom produto audiovisual. Então, eu luto por aquilo, eu tento fazer com que aquilo aconteça. Eu acho que, assim, aquela história, né? Quando falha tudo, né? Pelo menos a perseverança você tem que manter, entendeu? Então, acho que tem essa também, isso é uma qualidade que o diretor tem que ter, né? Porque senão dá para tropeçar em muitos lugares aí no meio do caminho. Eu sempre fui ávido por imagens. Eu gostava de todo tipo de imagem. Gostava muito de artes plásticas, né? Me lembro de adolescente, quando ganhei a bicicleta, aquelas bicicletas de marcha, início das bicicletas de marcha. Eu ia quase todo fim de semana, saía lá de Botafogo e ia para o MAM, andando pelo aterro, para ir nos museus. Ou o Museu MAM, o Museu de Arte Moderna, ou o Museu Nacional de Belas Artes. Que todo fim de semana eles passavam filmes de artistas plásticos ou tinha uma palestra de alguém falando e tal. Então, eu, assim, era muito fascinado pelas imagens. Primeiro de artes plásticas e depois, mais tarde, veio o amor pela fotografia. Uma coisa assim que aí já foi um momento que eu entrei na universidade para o curso de engenharia. E, ao mesmo tempo, paralelo ao início do curso de engenharia, eu iniciei um curso de fotografia no Centro Universitário de Fotografia, que era na PUC. Alunos ensinando outros alunos fotografia. E foi um negócio assim, amor à primeira vista, uma coisa muito forte. Então foi ali que eu me apaixonei por imagens, por fotografia. 2 anos depois eu já estava trabalhando com fotografia. Já era fotógrafo, já tinha um estúdio junto com um amigo, já tinha meus ídolos na fotografia. Estou falando do final dos anos 70, quando eu entrei na universidade, e início dos 80. Aí era aquele momento da geração VHS. Todo mundo era videomaker. Claro que eu tinha amigos que não trabalhavam com fotografia, mas eram atores, outros eram diretores que estavam cursando a universidade de teatro. Todo mundo resolveu começar a fazer vídeo, né? Eu faço vídeo, era até a época que tinha esse bordão, né? Comecei a fazer vídeo também. Então foi interessante, porque eu migrei dessa coisa da fotografia para fazer vídeo, mas já dirigindo, porque acho que é uma questão de personalidade mesmo. Acho que eu me dava bem, organizava bem uma produção, organizava bem as ideias que um roteiro precisava ter para a coisa funcionar e ficar legal. E aí foi nessa hora que eu comecei a mexer trabalhar com vídeo, bem experimentalmente, muito experimentalmente. O objetivo eram os festivais. Havia nessa época um festival no Rio de Janeiro, o Fest Rio, havia e continua havendo o festival lá de São Paulo, né, o Vídeo Brasil. Então, na verdade, havia uma turma de gente começando a trabalhar com vídeo, experimentando linguagens, gente que não tinha, gente de várias áreas, de várias disciplinas, que não tinha passado pela coisa do cinema, né? E nem da televisão, a televisão
oficial, né? Então era gente que gostava da coisa audiovisual, gostava de cinema, gostava, nem tanto de televisão, gostava mais de cinema e começou a experimentar ali, né? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que pro artista, eu faço o que eu faço porque eu acho que é uma vocação, uma vontade minha de ser artista. Então, eu acho que pro artista só tem meta máxima. Eu acho que não tem uma coisa meia bomba, entendeu? Então, eu acho que não é um negócio assim de você chegar, vou fazer isso aqui, vou tocar, vou tocando com a barriga isso aqui, vamos ver o que acontece. Aí é melhor não ser artista. Escolhe uma outra profissão, outras ótimas profissões, entendeu? Não que eu não acho que nas outras profissões você tenha que ter a meta máxima, mas eu acho que não funciona o ofício de artista sem sempre procurar fazer isso, ter essa meta máxima do seu fazer artístico, do seu produto artístico. Naturalmente você está negociando o tempo todo com o real, entendeu? Então algumas coisas você consegue atingir algo perto, na verdade você nunca consegue, né? Você tem que lidar muito com frustração o tempo todo, o que é bom, entendeu? É um fator limitador. Então, algumas horas você consegue chegar num lugar que, ok, legal, esse trabalho, isso que eu fiz aqui foi mais ou menos o que eu estava pensando. Outras horas isso não acontece e algumas horas até você se surpreende com resultados que foram além do que você estava esperando. Mas eu acho assim, que o ponto de partida não é um ponto de partida menos que o máximo que você queira fazer, entendeu? Então, acho que tem isso, entendeu? Quem está ali à frente dirigindo, quem está ali à frente tocando o trabalho, eu acho que tem que pensar assim, eu acho que tem que sentir assim, principalmente sentir assim. E é um negócio que vai até o fim, né? Porque é impressionante, você às vezes está no roteiro, tem que trabalhar, estressar aquilo para ver se funciona. Na hora de filmar, também daquela maneira. Na hora de montar, a mesma coisa, entendeu? E quando você pensa que acabou a montagem, está legal, não, você ainda tem um trabalho extra hoje, que é lançar, né? Porque não adianta você fazer um negócio e não lançar direito para ninguém ver. Senão volta aquele problema antigo do vídeo para pai, para mãe, para os irmãos, para a namorada e tal. Eu me lembro, assim, o primeiro trabalho importante de televisão, eu quase morri depois que o trabalho vai no ar, dá aquele pós-parto, né? Um esvaziamento, né? Parece que você... Olha, lidar com essa depressão pós-parto, que as mulheres sabem disso muito bem, porque elas têm o parto mesmo, mas quando você tem um fazer artístico, você se envolve tanto com ele. E o engraçado é que quando você faz audiovisual, você acaba, monta e lança, é muito rápido, né? Muito efêmero. E aí o pós-parto, nesse caso, durou muito, né? Hoje em dia os pós-partos ainda existem. Agora lançamos o Além-Mar, tem um mês e pouco, né? Lançamos o Além-Mar, teve pós-parto. Mas como já estou há 12 anos fazendo isso, já foi um pós-parto mais... Eu já joguei melhor com isso, entendeu? Então tem um pouco isso, que você se envolve muito, é muito pessoal, né? Você vai muito fundo ali no trabalho, você tenta fazer o melhor possível. E na hora que aquilo está pronto, o ideal é você já estar engatilhado em outro trabalho tão pesado quanto aquilo. Por acaso eu estou, né? Mas mesmo assim rolou o pós-parto. Tem umas 2 semanas que eu estava não estava querendo muita coisa da vida, não. Mas aí já passou e seguiu. Mas é muito bom, entendeu? Porque você meio dá uma lavada, lava a alma e já está preparado para outra, né? E preencher aquilo e vamos em frente, né? Essa avidez que eu tenho por imagem, na verdade, hoje eu transporto isso eu tenho uma vontade de coisas, de conteúdos pouco banais, poucos cotidianos, entendeu? Então, assim, o African Pop já me atraiu pelo inusitado da situação. Era uma pauta até internacionalmente inusitada, até internacionalmente nova, entendeu?
Então eu sempre fui buscando, assim, eu tenho uma atração natural por esse tipo de conteúdo. Né? Então, na hora que sentava-se para fazer reuniões de pautas lá nos programas da Globo, né? Programa Legal, Brasil Legal, as sugestões que mais me interessavam eram sempre essas que saíam de uma visão mais cotidiana. Pode ser aqui mesmo, pode ser aqui embaixo, pode ser na rua, pode ser aquele pipoqueiro ali da esquina, mas uma maneira, um jeito de encarar aquele pipoqueiro diferente. Descobrindo aquele pipoqueiro ou no fazer da pipoca dele, alguma coisa que pudesse exercitar um novo olhar, uma maneira de olhar diferente, entendeu? Eu acredito no bom combate, né? Eu acho que a vida é dura, né? Então acho que é dura e é curta, né? Tem mais essa. Mas eu acho assim que eu acredito é no querer, né? Você querer fazer as coisas, uma honestidade de querer fazer elas e que isso tem que te levar à frente e que, na verdade, é isso que importa, entendeu? Então, esse bom combate o tempo todo, essa ligação sua com isso que você acha que é o bom combate é que importa, entendeu? Acho assim, crença tem muitas, né? Mas fé mesmo é uma... Fé, acho que fé é esse querer, né? Então, crença para todo mundo, tem tanta crença aí, né? Mas fé mesmo, essa vontade, esse querer, aí eu acho que é muito pessoal e eu acredito é nisso, que cada um tem o seu bom combate para seguir, para fazer, aí você escolhe e vai, né? É isso. O negócio é não economizar, né? Não economizar no seu desejo, não economizar nas coisas que você quer e que você pode. Numa dada medida, querer é poder sim. É claro que às vezes você esmorece, a tua vontade esmorece, a tua energia vai canalizada para um outro lugar, você dispersa, há uma possibilidade de dispersão grande. Mas você pode depois reunir ela de novo, focar e seguir, entendeu? Então, assim, essa tem uma coisa assim mesmo do querer que é importante, essa coisa de não esmorecer o teu desejo, que eu acho que é o tal do bom combate, é seguir nele, cada um vai achar o seu bom combate e vai levar... Vai em frente, vai seguindo, entendeu? Então, na verdade, é o que eu acredito mesmo, é o que eu tenho vivido isso, né? A realidade, ela é tão ali, ela tá tão na tua frente, né? A tal história, a vida é tão dura e ela é tão... Tá ali, né? A tragédia tá ali na tua frente. Você tem que lidar com esse negócio da tragédia o tempo todo, né? Que você não controla, né, os destinos e que, no entanto, você tem que agir mesmo assim, continuar agindo. Você não sabe onde isso vai levar, mas você age assim. Então, acho que não tem tempo muito, ou não tem muito espaço para pensar dessa maneira, numa alma penada, numa coisa. Então, eu prefiro, na verdade, guardar uma energia para seguir em frente, já que é inexorável, já que... Você tem que viver mesmo, já que o trágico está ali na tua frente, então vamos em frente, vamos encarar, seja para que lado for. De preferência, no lado do teu bom combate, se você podendo seguir ali. Eu gosto mais de filmar. Eu gosto mais do campo, né? De estar lá. Estar lá no set. Eu gosto do set. Eu adoro resolver as coisas no set, assim. É claro que eu tenho algumas ideias já elaboradas, já pré-concebidas de como fazer e tal, mas é maravilhoso estar lá na hora fazendo, né? Fazendo e resolvendo questões, né? E até se você for ver, vários desses trabalhos que eu fiz, que eu realizei, são verdadeiras roubadas, né? Você ir para a Nigéria, filmar na Nigéria, ir para Angola, como eu fui ano passado, filmar em Angola, país conturbado, ou então... Alguns documentários que a gente vai para o buraco do nhonhô, mais perdido, atrás daquela esquina e tal. E ali você tem que sair dali com material bom.
é muito interessante essa perspectiva, me atrai muito de se envolver numa coisa assim. É o tempo todo um desafio, uma maneira, opa, como é que eu vou resolver isso melhor, qual é a melhor maneira de trabalhar isso e vamos lá e vamos fazer. Então tem um drive aí, tem um desejo, uma vontade de que isso funcione, que é o que eu gosto mais. Eu gosto de pensar que eu estou gerando um patrimônio audiovisual. Eu gosto de pensar que isso está acontecendo, que o que eu estou fazendo hoje, aqui, lá no futuro vai ser uma maneira das pessoas verem esse passado que a gente está vivendo hoje. Então, eu gosto de pensar e gosto até de pensar projetos que tenham essa possibilidade, a possibilidade de hoje gerar um patrimônio audiovisual que vá somar alguma coisa lá na frente, num conjunto com outros trabalhos, com outras obras, com outras coisas. Mas, enfim, legal, estou gerando patrimônio, que não fique uma coisa que escorreu pelos dedos, entendeu? Então, que isso possa servir para alguma coisa, entendeu? E principalmente isso, eu gosto de pensar, de ter essa ideia de que isso legal, isso aqui é um patrimônio audiovisual bacana, uma pessoa pode ter uma fita dessa e isso ajudar ela ou levar um caminho diferente no trabalho dela, ou isso vai dar uma ideia de uma música assim assada ou de um outro tipo de projeto. Então, essa possibilidade de gerar patrimônio, essa possibilidade de iluminar outros trabalhos, né? Aquela coisa de que tem poetas que são poetas para poetas, né? Não são poetas para o público, né? Então, eu gosto de pensar que a gente, sim, que o que eu faço hoje gera um patrimônio e que o que eu faço hoje pode iluminar algumas coisas para outros também, para outros fazerem outros trabalhos, fazerem outros fazeres, né? Sair dos festivais, daquele ambiente bacana, criativo, grande troca de ideias, mais limitado do ponto de vista da sua colocação para uma audiência maior, para um trabalho de comunicação, foi essa possibilidade de repente, você, vou dar um exemplo, pegou uma música de um projeto, animou uma festa. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo reações aos trabalhos que eu realizei, que deram em outras coisas, e você não tem mais controle disso, entendeu? Isso aqui é muito bacana, entendeu? Assim, tem uma coisa muito legal. Em 1990 eu fui para a Bahia fazer o Carnaval da Bahia, filmar o Carnaval da Bahia com vias a vender o projeto para TVs estrangeiras. Aí encontrei lá a Vera do Araqueto. A Vera do Araqueto falou assim, olha, achei a coisa maravilhosa o African Pop, foi a coisa mais importante que nós assistimos aqui. Acabei de ver, fui para o Senegal. E agora estou trazendo as ideias junto com as pessoas do grupo aqui para colocar no Carnaval da Bahia. Aí o que aconteceu? O Araqueto eletrificou o bloco afro. Que aí deu, no que está dando, no que pode vir a continuar a dar, entendeu? Mas é interessante que você não tem mais nenhum controle. Uma série que eu fiz para a Fundação Roberto Marinho foi lá na Rede Globo. Era uma série semi-didática, na verdade era para despertar alguns assuntos. Era uma série sobre educação para a saúde, mas só que o tema era educação para a saúde. Então, o que a gente propôs? Vamos trabalhar com atores. Aí colocamos 4 atores fazendo esquetes assim mesmo, que misturavam humor, um tratamento visual bem arrojado para a época, e algumas informações ali que a gente tinha que passar uma coisa muito convencional, que seria uma coisa muito careta, por exemplo, como escovar dente. Era uma coisa assim, né? Como escovar dente? Pega a escova, bote a pasta, comece a passar. Bom, você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode botar uma atriz na frente da televisão, bota a pasta aqui, passa assim para assado. Bom, o que nós fizemos? Nós pegamos um ator, botamos só a boca do ator num chroma key, então ficava aquela boca num corpinho de mulher. Então não tinha cabeça aquele ser que a gente criou, era uma boca que falava esse texto, escove, bate assim, bate assado, não sei o que lá, num corpinho de mulher que ficava balançando, que era uma animaçãozinha, metade da tela ocupava com isso. A outra metade da tela era o passo a passo da escovação de dente. Então o nosso âncora ali, né, a pessoa que estava apresentando, era essa boca humana, esse corpo com uma boca enorme, uma coisa completamente diferente. A gente recebeu um telefonema, que é o seguinte, um hospício, uma casa, um sanitório em Minas Gerais, as pessoas estavam assistindo
Os internos estavam assistindo a série. E Psicótico tem um grande problema com higiene, né? Eles têm uma série de problemas com higiene. O relato da pessoa que trabalhava lá foi que quando a pessoa viu aquilo, teve uma fila para as pessoas irem escovar o dente. Ou seja, um negócio ali que foi uma ideia gráfica, uma ideia visual para ser diferente, para avançar um pouquinho, que a gente não sabe muito bem o que, bateu muito bem naquele público-alvo que a gente não tinha o menor controle. Eu achei espetacular, é que só isso, na verdade, assim... vamos continuar experimentando, vamos continuar vendo que pode ser que a gente atinja algumas coisas que a gente não estava visando. Você simplesmente fez aquele trabalho com honestidade, com a vontade de acrescentar, de colocar ali uma visão pessoal. E esse trabalho funciona porque ele vai, na verdade, bater mais na pessoa, né? Há uma troca ali, se ele é colocado com essa honestidade, com essa perspectiva, a possibilidade de troca existe. E aí você não tem mais controle. Olha, eu vejo como um realizador, né? Inclusive a palavra, né, em alguns outros idiomas, né, para diretor é isso, é realizador, né? É o cara que faz. Eu gosto dessa ideia de ser uma pessoa que faz, né? Que faz a coisa acontecer, que faz o trabalho, né? Um artesão, né? Eu gosto da ideia de ser um artesão audiovisual, entendeu? Disso ser um fazer artístico e não ser apenas uma produção intelectual. Eu acho que tem uma mescla aí do fazer mesmo, de estar no set realizando, que você sua, que você vibra, que você anda, corre, né? A gente sabe que quando está no set tem uma vivência física grande, que vem junto com o emocional, que vem junto com o intelectual. Então eu me vejo muito assim, como um cara que realiza, que gosta de realizar. E já faço isso há um bocado de tempo, entendeu? Então tenho mais de quase 15 anos, 14 anos fazendo isso, então já tem uma estrada andada, então... No entanto, eu ainda gosto, assim, no entanto, eu ainda vibro com aquilo, e aquilo é bom, e tá no set, às vezes isso, né? Eu tô há 2 meses já, assim, só montando, sem estar no set, começa a dar aquela larica do set, né? Então, acho que o meu lugar é por ali. Então, eu me vejo muito assim, me vejo como mesmo um realizador.